Aí você pergunta, qual a relação, professor, entre romanos e gregos? Vamos lá. No século VIII, no contexto da colonização grega, os gregos vão sair da península balcânica devido à escassez de terras, aumento populacional, e eles vão ocupar diversas regiões, ao norte da África, Ásia Menor e também na atual a região o sul da França, né? O sul da Itália também, e é justamente no momento que você vai ter a expansão romana, que se dá justamente na segunda fase do período republicano, que eles vão ter contato com esses gregos, e aí vamos ter justamente um processo de aculturação. Os romanos vão absorver muitas práticas culturais dos gregos. É só lembrar em relação à religião. A religião romana, praticamente você tem uma cópia, né? Você tem justamente, ou melhor, né? Não vou usar a expressão cópia, mas uma readaptação desses deuses gregos no panteão romano. Obviamente que também esse conceito de república também vai ter essa interferência. Afinal, os gregos também se tornaram famosos na antiguidade por elaborarem leis. É só lembrar de Drácon, de Solon. Muitos romanos foram conhecer essas experiências gregas. Então vamos lá. Na primeira fase da República Romana é lembrar da organização política, que você tem o Senado, você tem o cônsul, que seria uma espécie hoje de presidente da República, além de outras instituições como os edis, os pretores, os questores. Havia um poder excepcional entre os romanos, que era o poder de ditador. Só no momento de calamidade poderia acionar esse poder, que deveria ser usado durante 6 meses. No entanto, todas essas instituições, elas não tinham aí, né, não liberavam acesso aos plebeus. Lembrando que os patrícios entraram em acordo com os plebeus para dar início a essa nova fase da história romana, ok? E quando chega essa fase, os plebeus não são lembrados. Por isso que eles vão realizar uma série de manifestações no decorrer de quase 200 anos. Isso mesmo, esses eventos ficaram conhecidos como revoltas plebeias, que no final esses plebeus serão beneficiados. Você vai ter a lei da Canuleia, você vai ter também a permissão para que eles possam criar uma assembleia, e essa assembleia que tem um caráter sacrossanto e inviolável, e também o fim, e obviamente que esse é um grande debate, a questão da escravidão por dívida, que vamos ter também o fim dessa situação envolvendo aí os plebeus. O segundo momento da República Romana é o momento dessa expansão territorial. Os romanos vão entrar em choque com uma civilização que estava crescendo bastante, e aí você tem os cartagineses, e vai ter um evento chamado Guerras Púnicas, enfrentamento dos romanos contra Cartago. No final os romanos saem vitoriosos, tá? E nessa vitória dos romanos, eles vão começar agora a conquistar a norte da África, expandindo aí também para o Oriente. Praticamente você tem dentro da República o Império. O que é o Império? O Império é conquistar terras, dominar povos. E você vai ter no finalzinho da República o que chamamos de crises da República, porque vamos ter abuso de poder, destacando Mário, Sila, tentando salvar aí a República. Vamos ter o regime de triunvirato, 3 pessoas governando Roma. Primeiro triunvirato, destaque para Júlio César, bastante habilidoso, popular. No entanto, o que vai marcar também a história da política romana são as traições, o que chamamos de conspirações palacianas. E você vai ter justamente Júlio César sendo traído pelo Senado. Aí vem o segundo triunvirato. No segundo triunvirato, destacar o sobrinho de César, que é Otávio Augusto. Otávio Augusto, que vai se tornar o primeiro imperador romano. E quando fala em Império Romano, trabalhamos o Baixo Império, o Alto Império, né, destaque para o próprio Otávio, que vai desenvolver uma política de estabilidade econômica, estabilidade social, que chamamos de paz romana. Depois da queda de Otávio Augusto, praticamente esse império vai entrar numa série de confusão. Além dessas confusões, destacar as brigas internas, que isso enfraquece, e obviamente há um contexto aí da chegada de invasores.
de povos estrangeiros que os romanos vão chamar de bárbaros. No Alto Império você tem um destaque então para Otávio Augusto. Já no Baixo Império, destacando aí os três que tentaram recuperar esse Império Romano, mas praticamente já estava aí, né, na UTI o Império Romano. Aí destacar o governo de Diocleciano, que vai adotar políticas para controlar os preços que estavam bastante elevados. Ele até vai criar uma lei, a lei do máximo. Destacando também Teodósio, tá? Teodósio, que vai desenvolver também uma política buscando o equilíbrio do império, mas também aí não vai conseguir. Então você vai ter justamente esses imperadores que tentam, né, de forma até desesperada, salvar o império. Lembrando também outro evento que marca o Império Romano, essa parte do Baixo Império, é a expansão do cristianismo. Então você tem a expansão do cristianismo que vai marcar também o império marcado por injustiças, perseguições. De repente vem aí uma religião falando de amor ao próximo, falando de solidariedade, e isso vem abalar o Império Romano. É tão tal que você vai ter governantes, imperadores que vão aí abrir mão e adotando, né, no governo Teodósio você vai ter o cristianismo aí se tornando religião oficial. Primeiro teve o Edito de Milão, que esse edito vem liberar o culto cristão, e depois o Edito de Tessalônica, que vem transformar a religião do Império Romano, que era profana, e agora a religião oficial passa a ser o cristianismo, tá? E aí que vai ter muita força a Igreja Católica. Então, do ponto de vista político, o Império Romano do Ocidente, porque vai ter a divisão, né, no governo Teodósio, o Império Romano do Ocidente, com sede em Roma, o Império Romano do Oriente, sede em Bizâncio, mas aí essa divisão só vem fragmentar ainda mais o Império. Em vez de dividir problemas para ajudar o Império a sobreviver, só ajuda a dividir mais. E aí você tem a queda do Império Romano do Ocidente em 476, quando você tem a invasão dos bárbaros. Essa data, pessoal, 476, marca o início da chamada Idade Média, que é o assunto que vamos ver posteriormente, tá bom? Então, em relação à prova CESP, também é um tema pouco provável de ser trabalhado no concurso, porém, não esquecer que a base do mundo ocidental, de um lado tem Roma, do outro lado tem a Grécia Antiga. Legados culturais dos romanos, como o direito, os romanos tinham um direito específico para aqueles que eram cidadãos, daí você tem o juiz civilis, para aquele cidadão romano, para o estrangeiro, o direito internacional, você tem o juiz gentio, tá? E o princípio que os romanos utilizavam, que era o princípio da igualdade, da isonomia, que também é uma herança que vem da Grécia Antiga, tá? A prática jurídica romana serve aí como base para a prática jurídica hoje no mundo ocidental, aqui no Brasil, tá? Em relação também à arquitetura, os romanos seguiam um princípio bastante interessante, que era o princípio do útil e belo. Não bastava só ser belo, teria que ter uma utilidade para a arquitetura, destacando os aquedutos, os palácios, o fórum romano, enfim, tá bom? Então, civilizações na Antiguidade Ocidental, Grécia e Roma, se compararmos civilizações na Antiguidade Ocidental e civilizações na Antiguidade Oriental, Grécia e Roma são os temas favoritos a serem lembrados. A democracia na Grécia, a forma de fazer política, o conceito de cidadania, o direito romano são referências que podem ser lembradas, tá bom? Então é isso aí, vamos seguindo essa programação especial Aula Plus, uma revisão especial para o concurso da Polícia Militar de Alagoas. Você sabe, por ser disciplinado, será aprovado. Até a próxima aula.